Oi pessoal, tudo bem? Vamos lá? Aulinha de trigonometria no triângulo retângulo. Aqui professor Jefferson Santos, o seu professor de matemática. Tema: seno, cosseno e tangente. Razões trigonométricas no triângulo retângulo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, dá aquele like nervoso, compartilhe com os amigos que estão estudando esse assunto. Razões trigonométricas no triângulo retângulo. Precisamos lembrar o que é um triângulo retângulo. Vocês devem lembrar que o triângulo retângulo é aquele triângulo que tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Os lados recebem nomes especiais. O lado oposto ao ângulo reto e ao maior lado, a gente chama ele de hipotenusa. Hipotenusa. E os outros dois lados a gente chama de catetos. Catetos. Esse nome aqui, né? Cateto. E esse cara aqui também cateto. Agora, além do ângulo reto e do nome dos lados, que a gente já usava lá no Teorema de Pitágoras, nós vamos aqui considerar também os ângulos desse triângulo retângulo. Os ângulos além do ângulo de 90 graus, obviamente. Se você tiver um ângulo aqui embaixo, no vértice C aqui, né? Temos aqui o vértice C e aqui o ângulo C. Se você tiver um ângulo aqui embaixo, o lado oposto a esse ângulo a gente vai chamar de cateto oposto. Cateto oposto, só para diferenciar do outro cateto. Cateto oposto. Oposto. E o cateto que está junto do ângulo a gente chama de cateto adjacente. Então vou escrever bem bonitinho aí, para ficar mais fácil aí a compreensão. Aqui é a hipotenusa, hipotenusa. Esse cara aqui vai ser o cateto oposto. Oposto a quem? Oposto ao ângulo de 40 graus. E esse cara aqui é o cateto adjacente. Cateto adjacente. Beleza? Então temos aqui um probleminha, ó, em que o camarada quer descobrir a altura do prédio. Então ele quer saber o valor do cateto oposto. Se ele descobrir qual é o cateto oposto, ele só soma mais a altura dele, que é 1,70, né? E ele vai descobrir a altura do prédio. Um matemático grego chamado Hiparco de Niceia, fez as medições dos lados, compreendendo aí os ângulos de 1 grau até 89, por exemplo aqui, ó. Esse ângulo que eu vou chamar de alfa aqui embaixo, ó, ele fez variar isso de 1 grau até 89 graus. Esse ângulo alfa aqui, ó. Alfa medindo 1 grau, 2 graus, 3 graus, até 89. E aí media aqui o cateto oposto, que eu vou abreviar de CO, media aqui o cateto adjacente e media aqui o tamanho da hipotenusa também. Tamanho da hipotenusa. E aí fez algumas divisões. Dividiu o cateto oposto pela hipotenusa e chamou essa divisão de seno desse ângulo. De qual ângulo? Desse ângulo aqui, ó. De 1 grau, fez isso para 1 grau, para 2 graus, para 3 graus, até 89 graus. Chamou isso de seno do ângulo. Depois ele mediu o cateto adjacente e dividiu pela hipotenusa. Isso por razões astronômicas, tá? Cálculo de distâncias inacessíveis. Cateto adjacente dividido pela hipotenusa e chamou esse cara de cosseno do ângulo. Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cosseno a gente vai chamar de cos, tá? Abreviadamente. E também dividiu a medida do cateto oposto pela medida do cateto adjacente. Cateto oposto sobre cateto adjacente. E chamou isso de tangente. Esse TG é uma abreviação de tangente. Esse aqui é uma abreviação de tangente, da palavra tangente. O que é a tangente? É a divisão, a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Esse cos é a abreviação de cosseno. O que é o cosseno? É a divisão, ou seja, a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. E esse sen aqui é a abreviação de seno. Seno, que é a divisão, ou seja, a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Isso para 1 grau, 2 graus, 3 graus, 4 graus, 5 graus, assim por diante. Para a gente lembrar isso aqui, a gente tem um macetezinho, tá? Para a gente lembrar essas relações aqui, ó, que a gente chama de razões, né? Razões, fração, razão. Razões envolvendo ângulos trigonométricos. A gente faz o seguinte, ó. A gente escreve seno, escreve cosseno e escreve tangente. E aí você escreve coca duas vezes. Quem gosta de coca aí? Coca duas vezes. Coca e coca. Coca.
Coca duas vezes. E onde não tem nada embaixo, põe a hipotenusa. Ficou fácil, né? Coca duas vezes. E onde não tem nada embaixo, hipotenusa. Beleza? Então essas três razões trigonométricas é o que a gente vai usar. A razão seno, a razão cosseno e a razão tangente. Bom, eu digo que esses caras aqui, ó, eles são os ingredientes. Os ingredientes. Cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa são ingredientes. E essa é uma receita que envolve esses dois ingredientes, cateto oposto e hipotenusa. Essa receita é a receita do seno. Essa aqui é uma outra receita, é a receita do cosseno, que envolve cateto adjacente pela hipotenusa. E essa aqui é a receita da tangente, que envolve cateto oposto e cateto adjacente. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Por exemplo, se você quiser calcular a tangente de 35 graus. Nós acabamos de ver no slide anterior que a tangente é coca. Então a tangente de 35 graus vai ser CO sobre CA. CO é o cateto oposto e CA é o cateto adjacente. Cateto adjacente. Então, nesse caso aqui, o cateto oposto é 3,5 e o cateto adjacente é 5. Se você dividir 3,5 por 5, 35 divididos por 5 dá 7. Então, nesse caso aqui, vai dar 0,7. Então, a tangente de 35 graus é 0,7. Beleza? Esses valores podem ser encontrados, galera, numa tabela que o Hiparco organizou. Essa tabela aqui é chamada de tabela trigonométrica. Ele fez para 1 grau, 2 graus, 3 graus, até o 89 graus aqui. Até o 89 graus. Ele fez o valor do seno, do cosseno e da tangente. Isso é tudo tabelado. O valor do seno de 1 a 89 graus é tabelado, do cosseno também, da tangente também. Tabela trigonométrica. Basta pesquisar isso na internet, aí vocês acham uma infinidade de tabelas trigonométricas. Muito bem. Vamos adiante. Vamos voltar àquele problema anterior, que era o de descobrir a altura do prédio. O cidadão queria descobrir a altura do prédio. Muito bem. Então aqui temos o 40 graus. O prédio é o cateto oposto. O ângulo está aqui, ó. Então esse cara é o CO. CO, cateto oposto. E o 15 metros é o CA. Lembrando que a hipotenusa sempre fica de frente com 90 graus. Esse cara aqui é a hipotenusa. Muito bem. Como os ingredientes são CO e CA, eu vou olhar para aquelas três receitas. A primeira receita, que é o seno, é o oposto sobre a hipotenusa. O cosseno, adjacente sobre hipotenusa. E a tangente de um ângulo é coca. A gente já viu isso. Então você olha para os ingredientes são CO e CA. E você vai olhar para as receitas. Aqui tem CO e CA? Não, tem CO, mas não tem CA. Aqui tem CO e CA? Tem CA, mas não tem CO. Aqui tem CO e CA? Tem as duas coisas. Então é essa receita que eu vou usar. Ou seja, nesse caso eu vou calcular a tangente. A tangente de que ângulo? De 40 graus. Vou até apagar ali para ficar mais visível. A tangente desse ângulo. Então a tangente desse ângulo será 40 graus. Será cateto oposto, x, sobre cateto adjacente, 15. Professor, como é que eu vou saber o valor dessa tangente de 40 graus? Dois jeitos, duas maneiras. Ou você olha numa tabela trigonométrica, aqui ó. Tabela trigonométrica, você olha aqui na tangente de 40 graus. Está aqui 40 graus, você vai olhar aqui na tangente, ó. Tangente de 40 graus. 0, vou até pintar aqui de amarelo. Aí. Deixa eu ver se consigo destacar aqui. Aqui, de verde. Realçar de verde. Então temos aqui, ó, tangente de 40 graus é 0,84 aproximadamente. 8391 arredondando 84. Esse é um jeito de achar, olhando em uma tabela trigonométrica. Então você pode utilizar aqui, ó, 0,84 igual a x sobre 15. Tem um outro jeito, professor? Tem, usando, é o mais usado inclusive hoje, né? Usando uma calculadora científica. Usando uma calculadora científica. Temos aqui uma calculadora científica. Uma calculadora científica. Você aperta o ângulo, nesse caso 40,
vem aqui na parte de trigonometria e vem em tan de tangente, tá? Tan de tangente. E aperta aqui, ó. Apertou aqui, ó, deu 0,839, exatamente aquele valor que está na tabela, 0,84 aproximadamente. Muito bem. Temos aqui, ó, uma igualdade entre frações, mas aqui não tem uma fração, professor. Só colocar um embaixo e temos agora uma igualdade entre frações, entre razões. Uma igualdade entre razões é proporção. Proporção, multiplicação cruzada. Esse vezes esse vezes esse. 1 vezes x vai me dar o valor x. 0,84 vezes 15, eu vou usar a máquina para a gente ganhar tempo. Esse cara vezes 15. 12,59, arredondando, né? Lembrando que se a terceira casa é 5 ou mais, a anterior arredonda para cima. Então fica 12,59. 12,59. Essa é a altura do prédio? Não, né? Porque o camarada está olhando a partir daqui, ó. A partir daqui. Então, 12,59 é essa altura aqui, ó. Até aqui. Até aqui, essa altura aqui. Some 1,70 m, você tem a altura do prédio. Então, o prédio vai ser o 12,59 mais 1,70 m, 1,7 ou 1,70 m, tanto faz. Então, o prédio terá altura igual a, vou pegar a máquina novamente, mais 1,7, 1,70 m. Vai dar aí 14,29. A altura do prédio é 14,29 metros. Beleza? Bem tranquilo, né? Então, de novo, a gente olha para os ingredientes, nesse caso CO e CA, e procura em qual receita você tem esses ingredientes. Nesse caso, nós temos na receita da tangente, CO e CA. Tranquilo? Maravilha. Vamos lá, então, para o próximo slide aí. Resumidamente, gente, nós temos o seno de um ângulo B qualquer, né? O ângulo B está aqui, ó. Será o cateto oposto B sobre a hipotenusa A. E assim por diante. O cosseno, o cateto adjacente sobre a hipotenusa, C sobre A. E a tangente, oposto sobre adjacente, ou seja, B sobre C. Resumidamente, a gente escreve isso assim. Tabelas trigonométricas, como apresentadas a seguir, foram usadas por muito tempo. Hoje, as calculadoras científicas determinam os valores de seno, cosseno e tangente de ângulos. A gente vai usar muito mais calculadora científica. Mas essas tabelas foram muito tempo utilizadas, que é exatamente aquela que eu mostrei anteriormente para vocês. Beleza? Isso é bem importante, a hipotenusa é sempre o maior lado do triângulo retângulo. Por isso a divisão entre a medida de um cateto e a medida da hipotenusa sempre é menor que 1. Então o seno e o cosseno sempre vão ser menor que 1, né? Sempre menor que 1. Seno de um ângulo e o cosseno de um ângulo sempre menor. Por quê? Porque a hipotenusa sempre é o maior lado. Então o seno é alguma coisa, nesse caso alguma coisa cateto oposto, dividido por hipotenusa. Como a hipotenusa é o maior lado, então vai ser um número pequeno, que é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa, que é o maior. Número pequeno dividido por número maior vai dar menor que 1. Menor que 1. Mesma coisa para o cosseno, só que no cosseno nós temos o cateto adjacente, que também será menor que a hipotenusa. Portanto, essa divisão sempre será menor que 1. Quer saber um pouquinho mais sobre a origem desses termos? Seno, cosseno, tangente, trigonometria? Consulta esse endereço aqui da USP. Tem um artigo que fala da história da trigonometria, tá? Beleza? Essas três razões, tangente, seno e cosseno, são chamadas de razões. Por quê? Porque é fração, né? Razões trigonométricas. Beleza, gente? Vamos adiante? Vamos lá. Qual é a hipotenusa aí? Esse é só um probleminha para a gente identificar, né? Hipotenusa sempre de frente com 90 graus. Está aqui o 90 graus. Hipotenusa é esse cara aqui. Qual é o cateto oposto a alfa? Oposto a alfa é esse cara aqui, é o B. Então aqui é o A, aqui é o B. Qual é o cateto adjacente a alfa? Adjacente que está junto. Quem está junto de alfa? É o C. É o C. Beleza? Muito bem. Qual é o cateto oposto a beta? Cateto oposto a beta. Cateto oposto a beta, o beta está lá em cima, o cateto oposto vai ser o C.
Qual é o cateto adjacente a beta? Que está junto de beta é o B. Beleza, gente? E assim por diante. E qual é a tangente, né? Qual é a cateto adjacente a beta? A gente já fez. Beleza. Vamos lá. No triângulo retângulo da figura, calcule os valores de seno do ângulo A. O ângulo A está aqui. O ângulo A está aqui. Se o vértice A está aqui, o ângulo A está aqui. Qual que é o seno do ângulo A? Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto é 6. Então vamos lá. Ó. Seno do ângulo A será cateto oposto é 6 sobre a hipotenusa. Não sabemos quanto mede a hipotenusa. Para isso a gente vai usar agora, como a gente está falando de triângulo retângulo, a gente vai usar o conhecimento de teorema de Pitágoras para resolver isso. Pitágoras diz o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Esse é o teorema de Pitágoras, tá? Assistam a aula lá de relações métricas no triângulo retângulo que vai falar disso. Então, beleza. X ao quadrado, 8 ao quadrado, 64, 6 ao quadrado, 36. A soma de 64 com 36 é 100. O próximo passo é extrair a raiz quadrada, né? Porque aqui temos uma potenciação. Então, portanto, vou terminar aqui. X igual a raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 100. Todo mundo sabe que a raiz quadrada de 100 é 10. Então, ó, descobrimos quanto mede esse x aqui. Ó. Vou apagar e vou pôr 10 aqui. Esse x aqui mede 10. Beleza, o seno de A é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, será 6, que é o cateto oposto ao ângulo A, sobre a hipotenusa, que é 10. 6 sobre 10, 0,6. O cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno de A. Cateto adjacente, 8. Hipotenusa, 10. 8 sobre 10. 0,8. A tangente do ângulo A. Tangente do ângulo A é coca. Tangente é coca. Tem gente que gosta de coca. Cateto oposto, 6. Cateto adjacente, 8. 6 sobre 8 dá para simplificar, dá 3 quartos. 3 divididos por 4. 0,75. Beleza? Agora, galera, ó, cuidado. Agora o ângulo não é mais o ângulo A que ele está considerando. Agora o ângulo, vou fazer até de verde aqui, ó. O ângulo agora é o ângulo C, é esse ângulo aqui. Cateto oposto, o oposto agora é 8. Só faz sentido em falar de cateto oposto se eu estou dizendo onde que está o ângulo. Cateto oposto ao ângulo. Então agora, o seno do ângulo C é cateto oposto ao ângulo C sobre hipotenusa. 8 sobre 10. 8 sobre 10. 8 sobre 10, fácil, 0,8. O cosseno do ângulo C, cateto adjacente, nesse caso 6 sobre 10. 6 sobre 10. 6 sobre 10, 0,6. Beleza. Tá tentado a dizer que é 8 sobre 6, né? Tangente, né? A tangente do ângulo C, a tangente é coca. A tangente é coca, cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto sobre adjacente. Coca, 8 sobre 6. 8 sobre 6 dá 4 terços, que é um 6, tá? Ficou meio feinho, mas é um 6. 4 terços é 1, infinitos 3. Vou botar uma barrinha aqui em cima. 1, infinitos 3. Beleza? Pausa o vídeo, volta, reassiste. Isso pode ajudar vocês aí na resolução. Desliga o som para ouvir minha voz, tá? E vai tentando resolver sozinho. Beleza, é o que temos aí. Veja bem, ó. Imagina que todos são um triângulo retângulo, tá? Vamos partir do princípio que são. Nem todos são, tá? Porque para ser triângulo retângulo tem que valer o teorema de Pitágoras, né? Muito bem. Mas imagina, qual deles a tangente vai dar 2,4? Se a gente sabe que a tangente de um ângulo, a gente usa, vamos chamar de alfa, um ângulo qualquer. A gente usa coca, a gente não usa hipotenusa. Vocês lembram que eu falei que a hipotenusa sempre é o maior lado? Por que é o maior lado? Porque ela está oposto ao maior ângulo, que é o 90 graus. A hipotenusa é o maior lado. Então, na tangente a gente não usa a hipotenusa. Então, a gente sempre vai descartar o maior lado. A gente sempre vai descartar o maior lado. Por quê? Porque a tangente não usa a hipotenusa e a hipotenusa é o maior lado. Então, a gente descarta esse, descarta esse, descarta esse, descarta esse.
A tangente deu 2,4. 2,4. Você tem que ver qual dessas divisões aqui dá 2,4, né? Como deu maior que o 1, então você vai pegar o maior lado e dividir pelo menor. Você vai fazer 35 por 12, ver se dá 2,4. 40 por 30, ver se dá 2,4. 120 por 5, ver se dá 2,4. E 150 por 80, ver se dá 2,4. Se você dividir 120 por 5, ó, 120 por 5, por 5 não, né? Por 50, perdão. Quarto zero, fica 12 divididos por 5. Então a tangente do ângulo vai ser 12 divididos por 5. Essa divisão de 12 por 5 você faz lá separadinho, ó. Cabe duas vezes dentro, 2 vezes 5, 10, para 12, 2. Vai vírgula, vai 0, dá 4. 4 vezes 5, 20, para 20, nada. Deu 2,4 de fato. Ok? Você poderia ter transformado inicialmente também esse 2,4 em número com fracionário, né? 24 décimos. Por que décimo? Porque tem uma casa depois da vírgula. 24 décimos dá para simplificar por 2, dá 12 sobre 5. Que é exatamente essa fração aqui, ó. Então 35 por 12 não dá 2,4. 40 por 30 não dá 2,4. 120 por 50 dá 2,4. Então a resposta certa é essa. E 150 por 80 não dá 2,4. Beleza? Probleminha aí curioso. Nesse caso, o problema 4. Vamos lá para o problema 4. O 24 graus está aqui, então esse cara é cateto oposto. Esse cara aqui, ó, esse cara aqui é a hipotenusa. Esse cara aqui é a hipotenusa. Então, meus ingredientes são cateto oposto e hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa, vamos olhar para aquelas três receitas. O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, é isso que a gente vai usar. Seno de 24 graus é igual a cateto oposto, nesse caso x, sobre a hipotenusa, que nesse caso é 10. Seno de 24 graus, olha na tabela, 24 graus seno, 0,41. Ou faz na calculadora. Zero ela aqui, 24 graus, trigonometria, seno. Ó, mesmo valor, 0,4067, ó. Cadê? Tá aqui, ó, 0,406737. Beleza? A gente vai usar 0,41. É o 0,41 que a gente vai usar. Então, a gente vai usar 0,41 igual a x sobre 10. Põe 1 embaixo, multiplica cruzado, aquela velha história. 1 vezes x vai dar x. 0,41 vezes 10 vai dar 4,1. Então, x igual 4,1. Fácil, né? Bem fácil. Aqui, ó, 40 graus está aqui, esse cara é cateto oposto. Esse cara aqui é cateto adjacente. Coca são os ingredientes que cabem na tangente. Então, a tangente de 40 graus é coca. Ou seja, x sobre 120. Tangente, deixa eu apagar esse zero que ficou horroroso. 120. A tangente de 40 graus, bora calcular na científica? 40 graus, tan. 0,84. 0,84 igual x sobre 120. Multiplica cruzado, põe 1 embaixo, aquela longa história. 1 vezes x vai dar x. E 0,84 vezes 20. Lembrando que eu estou fazendo multiplicação cruzada, né? Esse vezes esse e esse vezes esse. E 0,84 vezes 120. Vamos aproveitar na calculadora, já está aí mesmo, ó. Só fazer vezes 120. Vai dar 100,69. Então teremos aqui 100. Vamos fazer de vermelhinho para ficar padrão, né? 100,69. Tranquilo? De boa, né? Vamos resolver mais uma questãozinha. Deixa eu pegar aqui o slide. Opa, aqui. Essa já foi. Veja a figura abaixo. Pode-se tombar a árvore em direção à casa sem atingir a construção?
A distância da árvore à casa é 20 metros. Se a árvore tiver mais que 20 metros, vai cair em cima da casa. Se a árvore tiver menos que 20 metros, dá para derrubar ela, que não cai em cima da casa. Esse cara aqui, ó, é cateto oposto. Esse cara aqui é cateto adjacente. Coca são os ingredientes, então tangente. Tangente de 52 graus igual a, chamar de x, x sobre 20. A tangente de 52 graus, vamos pegar na tabela agora? Procurando a tabela, 52 graus vem na coluna da tangente aqui, ó. 1,28. 1,28. Ficou difícil? Faz na máquina. 1,28. 52 graus tan. 1,279 e 1,28. Então a gente vai usar 1,28. 1,28 igual a x sobre 20. Põe 1 embaixo, multiplica cruzado, 1 vezes x. Dá x, 1,28 vezes 20. 28 vezes 20 vamos fazer. Vai ficar x igual o resultado de 1,28 vezes 20. Vezes 20. 25,6. 25,6. 25,6 metros. Se derrubar e ela cair para o lado de cá, cai em cima da casa, porque a distância aqui é só 20 metros, né? Então, pode-se tombar a árvore em direção à casa sem atingir a condição? Não. A resposta é não. Ótimo. Próxima questão. Próxima questão é essa daqui. Uma escada medindo 3 metros precisa fazer um ângulo de 40 graus com a parede para que não escorregue. A que distância o pé da escada precisa ficar da parede? Ele quer saber qual é esta distância aqui, ó, x. O ângulo está lá, esse cara é cateto oposto. Oposto a 90 graus, temos a hipotenusa. Oposto a hipotenusa, seno, né? Seno de 40 graus. Você vai olhar para aquelas 3 receitinhas que eu passei lá no início. Seno de 40 graus é cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto sobre hipotenusa. Isso é seno, né? Oposto e hipotenusa, ó, ingredientes, hipotenusa e oposto. Então vamos usar o seno. O seno de 40 graus, deixa eu desfazer isso. Nós temos na tabela e temos na calculadora. Vamos na calculadora, que ela é mais usual, né? 40 seno 0,64. 0,64 é igual ao cateto oposto, que é x, sobre a hipotenusa, que é 3. Põe aqui. 1 vezes x, x. 0,64 vezes 3 dá 1,92. Acho que vai dar 1,93, né? Porque está usando mais casas decimais. Vezes 3, 1,93, exatamente. 1,93 metros, porque o 3 está em metros a escada, então essa distância também está em metros. Bem tranquilo, né, gente? Bem tranquilo. Dificuldade? Para, volta, reassiste. Pausa o exercício, né? Pausa o exercício, tenta resolver sozinho e depois vê a resolução. Beleza, vamos adiante para o próximo exercício, que é o 7, Torre Eiffel. O ângulo aqui é 70 graus, a Torre Eiffel é o cateto oposto, nesse caso é meu x, e a distância do ponto que está sendo observado sob um ângulo de 70 graus o topo, a distância até o meio aqui, o centro da torre, é 117,9 metros. CO e CA. CO e CA são os ingredientes. A única receita que envolve CO e CA é a tangente. Então, a tangente de 70 graus é igual a cateto oposto, que é a altura da torre, que eu chamei de x, sobre o cateto adjacente, que é o 117,9. Então, a tangente de 70 graus, vamos fazer aqui também, ó, puxar para o lado, 70, tangente de 70, 2,75. Então, 2,75 igual a x sobre 117,9.
põe um embaixo, multiplica cruzado, 1 vezes x vai dar x, 2,75 vezes 117,9 vezes 117,9 vai dar 323,9. 323,93 metros, tá? Metros, ó, porque aqui está em metros, então a unidade aí é metro. A altura da torre, aproximadamente, é isso aí, 323,9, quase 324 metros. Questão 8, também uma questão de aplicação. O cidadão quer saber, se você ler aí o texto do problema, dá uma pausa no vídeo e leia. Vou fazer mais rápido para ganhar tempo. O ângulo é 60 graus, ele quer saber essa distância aqui. Ele queria atravessar o rio, a correnteza levou ele para lá, certo? A largura do rio é 120 metros. E ele quer saber essa distância que ele percorreu, né? O barco andou aí. Bom, oposto a 90 graus temos a hipotenusa. Esse cara aqui, ó, seria o cateto oposto. Então, esse cara é o cateto adjacente. Então, meus elementos são cateto adjacente e hipotenusa. Se você olhar naquelas 3 receitinhas lá, seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente e hipotenusa. Então, é o cosseno. Cosseno de 60 graus é igual a cateto adjacente, que nesse caso é 120, sobre a hipotenusa, que é o que eu quero saber, x. Cosseno de 60, vamos olhar na tabela agora? 60 graus está aqui, cosseno está de verde aqui, 0,5, redondinho. A gente ainda vai ter uma aula sobre isso. Por que deu redondinho ali, tá? 0,5 igual a 120 dividido por x. Então, beleza. Multiplicando cruzado aqui, gente. Meio vezes x vai dar meio. E 1 vezes 120, 120. Desculpe, aqui vai dar meio vezes x. Vai dar meio x. Meio x. O meio está multiplicando, desce dividindo. Então, vamos ficar com 120 dividindo por meio. Dividir por meio é o mesmo que multiplicar por 2. 120 divididos por meio vai dar 240. Então, essa distância aqui é 240. Belezinha? Suave na nave? Essa questão é interessante. A penúltima, a gente já está encerrando. Observe a figura e calcule a medida do ângulo que a escada faz com o solo. O ângulo que a escada faz com o solo. Esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui. Bom, em relação a esse ângulo, esse cara é cateto oposto e esse cateto adjacente. Cateto oposto, cateto adjacente. Coca é tangente. Então, a tangente de que ângulo vai dar 4,8 sobre 1,2? 4,8 sobre 1,2 é a mesma coisa que 48 divididos por 12. Então, a tangente de qual ângulo vai dar 4 unidades? Olha na tabela agora. Olha na tabela. Se você olhar na tabela, ó, o ângulo é 76 graus. A tangente dá aproximadamente 4 unidades. Tangente 76 aproximadamente 4. Então, você pode me garantir que o ângulo é aproximadamente 76 graus. Dá para fazer isso? Dá para fazer isso na calculadora? Também dá, gente. Também dá. Você vem aqui, ó, paga tudo, aperta o 76. Você quer saber... desculpe, não é 76, né? É o 4. Você tem o valor 4. Aperta o 4. Vem aqui, segunda função, e vai tan a menos 1, o inverso da tangente. Daí ele vai te dar qual é o ângulo. 75,9, ó, praticamente 76 graus. Beleza? Então esse é um jeito. Novamente, ó, aperta o 4, que é o valor da tangente, e vem aqui, tangente a menos 1. Vai te dar qual é o valor do ângulo. 75,96, aproximadamente 76 graus. Fechando a aula de hoje, minha galerinha. Deixa eu só esmiuçar esse trem aqui. Fechando a nossa aulinha de hoje, a última questão. A última questão. Ele quer saber o raio do círculo, né? Ó, qual é a medida do raio do círculo de luz no chão? Essa medida aqui. Novamente, o ângulo é 50 graus. Esse cara aqui é cateto oposto.
e a altura aqui é 3 metros. Cateto oposto e cateto adjacente é a tangente. Então, a tangente de 50 graus é igual ao cateto oposto, que é x, sobre o cateto adjacente, que é 3. Beleza? Tangente de 50, vamos para a máquina. Vamos para a máquina. 50, o valor da tangente. 1,19. 1,19, a tangente de 50 graus. Então, ficamos com 1,19 igual a x sobre 3. Multiplicação cruzada, põe 1 embaixo. 1 vezes x vai dar x. 3,19 vezes 3. Vezes 3. 3,57. 3,57 metros, tá? Metros. Beleza? Galera, era isso. Sobre trigonometria no triângulo, era isso. Temos que falar ainda de ângulos notáveis, 30, 45 e 60 graus, tema para a próxima aula. E também de algumas particularidades entre seno, cosseno e tangente. Meu povo, enviando um abraço virtual carregando, enviando um abraço virtual completo. Se foi útil, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal. Um abraço, gente, até a próxima.